do Senhor. Vamos continuar aqui nossa leitura comentada. Eu hoje estou aqui com a minha mãe. A paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham. Vamos para o momento da nossa leitura bíblica comentada. Estamos lendo o livro de Mateus e hoje nós vamos ler o capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando do templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim. Nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas do peito, tirastes o perfeito louvor? E deixando-o, saiu da noite para Betânia, e ali passou a noite. Aqui saiu da cidade. E diz, saiu saiu da cidade para Betânia. Pronto. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me dizerdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. A parábola dos 2 filhos.
Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. A parábola dos lavradores maus. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e assentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamo-nos na sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: Dará afrontosa morte aos maus e arrenderá a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, se eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos, e quem cair sobre essa pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes, os sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Glória a Deus, né? Então, lemos mais um capítulo, agora vamos ler aqui o comentário desse capítulo, que diz assim: A morte e a ressurreição de Jesus Cristo são as duas dobradiças principais sobre as quais gira a ponta da salvação, a porta, aliás. Ele veio ao mundo com o objetivo de dar a sua vida como resgate. Isso ele havia dito recentemente, no capítulo 20, né? O capítulo de ontem que a gente leu, versículo 28. Portanto, a história dos seus sofrimentos até a sua morte e ressurreição é mais amplamente registrada por todos os evangelistas do que qualquer outra parte da sua história. E para isso, este evangelista, então, apressa o passo, pois neste capítulo tem início o que é chamada de Semana da Paixão. Jesus tinha dito mais de uma vez aos seus discípulos: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. Ele realizou muitas boas obras no caminho, e então, finalmente, chega a Jerusalém. Aqui temos, primeiro, a entrada pública de Jesus em Jerusalém, no primeiro dia da Semana da Paixão. Segundo, a autoridade que Jesus exerceu ali na purificação do templo, na expulsão dos cambistas e dos comerciantes. Terceiro, a figueira estéril e o sermão de Jesus aos seus discípulos sobre isso. Quarto, quer ler, Gigi, aqui?
A justificativa de Jesus da sua própria autoridade, recorrendo ao batismo de João. 5. A repreensão de Jesus à incredulidade e obstinação dos principais dos sacerdotes e dos anciãos, com arrependimento dos publicanos, exemplificado pela parábola dos 2 filhos. 6. A predição de Jesus da destruição da igreja judaica pela sua improdutividade, na parábola da vinha que é entregue aos lavradores ingratos. Glória a Deus, né? Então temos que dar frutos, né? Para que quando chegarmos diante do Senhor, possamos ser galardoados, né? Graças a Deus também por tão lindo presente que o Senhor nos deu, que foi o Senhor Jesus, né? Jesus, ele pagou um resgate que nós jamais, seria impossível para nós, humanos, pagar. Glória a Deus por isso, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos agora fazer uma oração, né? Finalizando este vídeo, a Gisele vai orar. Pai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo meu vestir, pelo meu calçar, pelo pão de cada dia, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Perdoa todos os meus pecados. Abençoa, Senhor, cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Multiplica as bênçãos em suas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, os missionários. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.